escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo, nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Olá, chegamos ao final do Antigo Testamento. Foram tantas lições, tantos livros. E agora nesse último livro, o livro de Malaquias, que normalmente a gente conhece, Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do Senhor, né? Essa é a primeira parte. Mas o livro de Malaquias é muito mais do que isso. E aí nós vamos aprender, né? Nesse livro e para este livro, vocês vão ter a oportunidade de ter aula com a Regina, né? Eu falei que a gente teria uma surpresa para o final da nossa série de livros do Antigo Testamento, e a Regina é que vai estar sendo responsável por essas lições. Espero que você goste, espero que você aprenda e que a gente continue sempre juntos. Tenha uma boa semana e até breve. Vamos então ver essa aula? Oi, nós estamos aqui para falar do último livro do Antigo Testamento, Malaquias. Malaquias, o nome dele significa meu mensageiro, meu missionário. E ele tinha uma palavra dura para levar ao povo, né? Uma sentença do Senhor. Assim como Naum teve uma sentença para Nínive, e ele também teve essa sentença para Israel. Uma sentença. Quando a gente pensa em sentença, no hebraico, significa peso. É uma palavra muito dura, né, que o Senhor tinha para aquele povo. E Malaquias, ele como último profeta, ele teve aquele período, né, de 400 anos, terminando Malaquias, para entrar no Novo Testamento, a gente teve um período de 400 anos que não houve profecias. Alguns dizem que houve um silêncio de Deus. Não, silêncio de Deus não, porque Deus, o nosso Deus é um Deus relacional. Ele não deixa de buscar um relacionamento com o homem, mas houve um período de silêncio de profecias, até que se cumpriu a profecia que Malaquias, né, tem no livro dele, que é que viria o mensageiro que ia preparar o caminho para o Messias, que é João Batista. E com João Batista encerra-se então o período profético. Não houve mais profetas. E se a gente se a gente escuta, né, que tem um profeta por aí, cuidado, que esse profeta não é um profeta de Deus, é um falso profeta, porque como diz lá em Jeremias 23:16, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, fazem-vos desvanecer, falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Então, se o profeta não fala do Senhor, proclama a verdade do Senhor, ele é um falso profeta. E não há mais profetas, não é? João Batista encerra esse ministério profético. Malaquias, ele, por alguns estudos e algumas evidências, ele atuou no final da época de Neemias. Neemias foi um líder do povo, né? Ele ajudou também a reconstruir os muros de Jerusalém, e ele atuou nessa época, no final, né, da vida de Neemias como líder. Por quê? Porque ele trata dos mesmos assuntos que havia na época de Neemias, os mesmos problemas, os mesmos pecados do povo. E aí você vai me perguntar, né? Ué, mas Malaquias é o último livro e tem a ver com Neemias, que está lá numa sessão antes, até do livro de Salmos, antes do livro de Salmos, né? Mas a nossa Bíblia, ela não é cronológica. Então, algumas coisas se interceptam aí e não é cronológica.
Então a gente pode pensar nessa evidência, né? Crer nessa evidência. O povo voltou, Malaquias viveu, né, 100 anos depois do cativeiro, que o povo voltou do cativeiro. O povo viveu, né, 70 anos lá no cativeiro. Alguns ficaram na Babilônia, outros foram para o Egito e uma parte veio para Jerusalém. E eles achavam que eles, chegando lá, que eles iam reconstruir suas vidas, né? Reconstruíram os muros, né? O templo, mas eles acharam que o Messias viria e estabeleceria o reino de Deus sobre Israel unificado e sobre as nações, traria justiça sobre as nações e paz para todos. Mas não foi isso que aconteceu. Esperavam que Israel recuperasse a glória perdida que havia no reino de Davi. Eles acharam que o templo seria até como o de Salomão, né? Mas o templo era menor do que o de Salomão. Havia estrangeiros que habitavam aquela terra. Os israelitas, com isso, eles foram esfriando na fé, né? Então eles se tornaram infiéis a Deus, né? Até mais do que os seus ancestrais, e o que resultou então na pobreza, na injustiça. Eles tornaram-se corruptos. Então daí deu para ver que o exílio não mudou nada na vida deles, né? O entusiasmo esfriou, eles relaxaram com as coisas de Deus. Mas o tema do livro de Malaquias, ele se resume a quê? A igreja no tribunal de Deus, a disciplina de Deus. E principalmente porque eles perderam a visão do verdadeiro culto, né? Eles não se preocupavam mais com as coisas do culto. E aí a gente tem algumas divisões no livro de Malaquias, porque o livro de Malaquias, na verdade, é um diálogo, né, de Deus com o povo. E quem faz fica mediando isso daí é o Malaquias. Então, Deus faz uma afirmação, o povo pergunta, faz uma interrogação e Deus faz uma refutação, né? Argumenta sobre as perguntas do povo. Então, vamos lá. O primeiro pecado que Malaquias aponta é o povo duvidar do amor de Deus, que está bem lá no início, né? No primeiro capítulo. E Deus fala assim: eu vos tenho amado. E o povo pergunta: em que nos tem amado? E Deus, então, ele conta aquela história, né, de Esaú, de Jacó, e fala assim: eu aborreci a Esaú. Aborrecer não é no caso de ter ódio, de aborrecer, é a única, essa palavra é que encontraram em português para traduzir o quê? É como se fosse assim: eu rejeitei a Esaú e amei a Jacó. E aí ele, né, trata dessa história aí, que a gente vai ver mais para frente. O segundo pecado é profanar o culto. Então aí Deus, ele está colocando essas questões aí dos sacerdotes. O que o sacerdote está fazendo, né? Então ele fala: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou seu pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Aí o povo pergunta: em que desprezamos nós o teu nome? E Deus refuta então: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, animal doente, tudo que não era para oferecer. O terceiro pecado: ser infiel a Deus. E Deus fala: Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém. Eles estavam largando as suas mulheres e ficando com as mulheres dos outros povos, dos povos pagãos. E aí o povo pergunta: por quê? E Deus então fala: porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal. Então a gente vê a questão da infidelidade aqui, que em decorrência da infidelidade a Deus. O quarto pecado,
questionar a justiça de Deus. Deus fala, enfadais o Senhor com vossas palavras. E o povo pergunta, onde está o Deus do juízo? Onde está o Deus da justiça? Por que está acontecendo isso com a gente? E Deus fala então, porque eu, Senhor, não mudo. É importante isso. Eu, Senhor, não mudo. Deus é justo, mas Deus também é misericordioso. Né? O amor dele é incondicional, mas ele é justo. O quinto pecado, roubar a Deus. Deus fala então, vós me roubais. E o povo pergunta, em que te roubamos? E Deus fala então, nos dízimos, nas ofertas. E a gente vai trabalhar, desenvolver esses argumentos aí que Deus coloca. O sexto pecado é desprezar o serviço do Senhor. Deus fala, as vossas palavras foram duras para mim. E o povo pergunta, que temos falado contra ti? E Deus fala então, inútil é servir a Deus. Vocês falam que inútil é servir a Deus. E a gente vai desenvolver também estes argumentos aqui e ver o que Deus tem para a gente. Malaquias, ele fala de promessa de um mensageiro, né, que prepararia o caminho para o Senhor. E essa profecia, que séculos depois seria associada ao ministério de João Batista, precursor de Jesus. E, mais uma vez eu falo, né, que com João Batista encerra-se então o período, o ministério profético. Apesar das repreensões, Malaquias trouxe também palavras de esperança e de restauração. Ele falou do dia do Senhor, um período de juízo e de justiça divina, que também sinalizaria a possibilidade de arrependimento e renovação. Descreveu um cenário em que o Senhor seria um sol de justiça. Nós já ouvimos essa expressão e o Carlinhos já explicou isso, né? O professor Carlinhos já explicou isso no livro de Zacarias, né? O Senhor seria um sol de justiça que traria cura e restauração. Esta mensagem, então, aponta para o futuro, né? Com a vinda do Messias, que traria salvação e redenção, não apenas para Israel, mas para toda a humanidade. E no versículo 5 do capítulo 1, ele fala então, né, que os nossos olhos devem se voltar para Deus, porque ele vai além dos limites de Israel. Isso aí está falando sobre a gente. Nós estamos além dos limites de Israel. E ele veio para nos salvar. E tem um versículo também, lá em Crônicas, eu quero terminar com esse versículo que tem tudo a ver com o livro de Malaquias. Segundo Crônicas 7,14, que também vocês já conhecem. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso aí resume o livro de Malaquias. Porque agindo assim, né, nós buscando, chamando pelo Senhor, mas nós nos humilhando diante dele, orando, buscando a Deus, convertendo dos nossos maus caminhos. Deus então vai ouvir dos céus e vai perdoar os nossos pecados e vai sarar a nossa terra, vai sarar a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus. Ele vai sarar a nossa família, ele vai sarar a nossa cidade, o nosso país, o mundo. E nós vamos aprender muitas coisas bonitas que tem nesse livro. Esse livro é rico, ele trata da questão do culto a Deus. Isso é muito importante, porque nós devemos prestar um culto ao Senhor, primeiro com a nossa vida, depois com a nossa oferta. Porque Deus, para aceitar a nossa oferta, ele tem que nos aceitar primeiro. E a gente tem que estar com o coração contrito, buscando ao Senhor e querendo fazer o melhor para Ele, né? O que Ele merece. E a gente tem que ter compromisso, não só envolvimento. Há uma grande diferença entre compromisso e envolvimento. Isso a gente vai ver nas nossas aulas. E que Deus nos abençoe
e que possamos cada vez mais aprender do Senhor e termos alegria e gozo e vontade de aprender cada vez mais dele através do estudo da palavra dele. Que Deus nos abençoe. Até mais. Livro do profeta Malaquias. Ele viveu cerca de 100 anos depois que os israelitas regressaram do exílio babilônico. E a sua mensagem foi dirigida às pessoas que estavam morando em Jerusalém já há algum tempo. O templo tinha sido reconstruído e as coisas não estavam indo bem. Basta lembrar as histórias de Esdras e Neemias. Agora, quando os israelitas regressaram do exílio, as suas esperanças estavam bem altas. Eles iriam regressar e reconstruir as suas vidas e o templo, e todas as grandes promessas dos profetas se tornariam realidade. O Messias viria e estabeleceria o reino de Deus sobre Israel unificado e sobre as nações, e traria justiça e paz a todos. Mas não foi isso que aconteceu. Os israelitas que repovoaram a cidade foram tão infiéis a Deus quanto os seus ancestrais, o que resultou em pobreza e injustiça. E assim, em Malaquias descobrimos o quão corrupta esta nova geração tinha se tornado. O livro foi concebido como uma série de disputas, e a maioria das sessões começam com Deus dizendo algo, fazendo uma reivindicação ou uma afirmação. E Israel discordará ou questionará a declaração de Deus. E Deus responderá e oferecerá a última palavra. Isso aconteceu 6 vezes. Nas primeiras 3 disputas, Deus expõe a corrupção de Israel, e nas últimas 3 ele confronta a sua corrupção. E a impressão geral que você tem desses argumentos e disputas é que o exílio fundamentalmente não mudou nada nas pessoas. Os corações de Israel são tão duros quanto sempre. A primeira disputa começa quando Deus diz que ele ainda ama o seu povo da aliança, apesar dos seus fracassos. E Israel contesta a Deus rudemente, dizendo: "Como você tem nos mostrado amor?" E assim, Deus os lembra de como ele graciosamente escolheu a família de Jacó como seu ancestral para se tornar o portador das promessas da aliança de Deus, em vez de Esaú, seu irmão, e a família que veio dele, que eventualmente veio à ruína. Lembre-se das histórias de Gênesis e do livro de Obadias. Assim, desde a primeira disputa, Israel é exposto com suspeição, duvidando do amor e da fidelidade de Deus. A segunda disputa expõe um problema com o segundo templo de Israel. Deus acusa o povo de desprezar e profanar o templo. E o povo dispara de volta: "Como temos te desprezado?" E assim Deus responde enfocando as pessoas, como elas são desonestas e trazem oferendas vergonhosas de animais doentes que mostram que eles não valorizam ou honram o seu Deus. Mas não são só as pessoas, são também os sacerdotes que administram o templo. Eles não apenas toleram, como participam dessas formas corruptas de adoração. De cima para baixo, o povo de Deus provou ser infiel. Na terceira disputa, Deus acusa os homens israelitas de traição contra ele e as suas esposas, que eles, é claro, negam. E Deus expõe a combinação tóxica da idolatria e do divórcio que está acontecendo. Vocês têm homens israelitas que se casam com mulheres não israelitas e adoram os deuses ancestrais de suas esposas dentro dos seus lares. Lembre-se da história de Neemias, capítulo 13. E assim Malaquias conecta isso a uma onda de homens se divorciando de suas esposas sem qualquer razão. E as esposas não ligam para isso. E Malaquias diz: não, é uma traição à sua aliança com Deus. E assim, Malaquias transita para o segundo conjunto de disputas que confrontam a rebelião de Israel. A quarta disputa começa com os israelitas acusando Deus de negligência, dizendo: onde está o Deus de justiça? E eles veem a injustiça e a corrupção em abundância e Deus parece não fazer nada. Então Deus responde dizendo que ele enviará um mensageiro que irá preparar o povo para o retorno pessoal de Deus no dia do Senhor. Ele virá como fogo para purificar o seu povo e remover a idolatria, a imoralidade e a injustiça sexual, para que somente os fiéis remanescentes possam se tornar o seu povo. Na quinta disputa, Deus chama o povo para voltar-se a ele. E as pessoas dizem: como podemos voltar atrás? Deus confronta o seu egoísmo. Ele mostra como eles pararam de oferecer o dízimo dos seus rendimentos para o templo. Agora, essa palavra dízimo significa apenas 1/10. É a quantia do rendimento e fruto do seu trabalho que os israelitas deveriam doar anualmente para apoiar o templo e os seus sacerdotes. Essa prática é apresentada em diferentes partes da Torá. Agora, sabemos através de Malaquias e do livro de Neemias que as pessoas estavam negligenciando essa responsabilidade. E assim o templo caiu em desuso. E Deus os confronta. Ele diz que quer abençoá-los com abundância, mas somente se eles forem fiéis.
Na disputa final, as pessoas acusam Deus e dizem que é inútil servi-lo. Eles veem pessoas más e orgulhosas tendo sucesso na vida e Deus não faz nada. E a resposta de Deus pela primeira vez no livro não é um discurso, mas sim uma pequena história sobre os fiéis remanescentes de Israel. Pessoas que temem o Senhor e amam se reunir e falar sobre como honrar a Deus e servi-lo. E assim, Deus ordena que um pergaminho de memória seja escrito para essas pessoas, para que possam ler o pergaminho e se lembrar do caráter e das promessas de Deus. Malaquias aqui reflete sobre o dom divino das Escrituras, como elas nos apontam para o passado, para lembrar o que Deus fez para inspirar fidelidade e esperança para o futuro, o que leva à conclusão do livro. Ele capta e desenvolve as imagens da quarta disputa sobre o dia do Senhor que está próximo, mas ela se desenvolve ainda mais. Ele diz que Deus designou um dia de purificação do julgamento que consumirá os iníquos dentre o seu povo. Mas o que a conclusão acrescenta é o futuro dos fiéis remanescentes, porque para eles o dia do Senhor não é uma ameaça, é motivo de alegria. Será como os raios do sol nascente que trazem cura e vida e esperança para o futuro. E assim, as disputas de Malaquias chegam ao fim. Mas há algo a mais nesse livro. Os 3 últimos versos não fazem parte das disputas e, na verdade, são um apêndice final, trazendo o fechamento não apenas para Malaquias, mas para toda a coleção da Torá e dos profetas. Então, primeiro, o leitor é chamado a lembrar da lei, ou da Torá, do meu servo Moisés. Isso lembra a história e as leis da aliança que você encontra nos 5 primeiros livros da Bíblia. Mas então ouvimos esse resumo dos livros dos profetas. Vou enviar o profeta Elias antes do dia do Senhor, que restaurará os corações do povo de Deus. Portanto, essa conclusão resume a Torá e os profetas como uma história unificada que aponta para o futuro. Israel foi redimido por Deus e eles o traíram através da sua rebelião e corações duros, quebrando as leis da Torá. Mas as Escrituras antecipam um dia futuro, quando Deus enviará um profeta, um Moisés, um novo Elias, que restaurará o povo de Deus e curará os seus duros corações. Lembre-se de todas as promessas de Deuteronômio, Jeremias e Ezequiel. E assim, esse apêndice final apresenta as Escrituras como um presente divino para ler, ponderar e orar. Eles dizem a verdade sobre a condição humana, sobre o nosso egoísmo e o nosso pecado. Mas também anunciam a promessa de Deus de que um dia Ele enviará um mensageiro e depois compareceria pessoalmente para enfrentar o mal, restaurar o seu povo e trazer a sua aliança. E é dessa esperança futura de que tratam Malaquias, a Torá e todos os profetas.